Fala aí, rapaziada, beleza? Professor Cisler Herculano de Geografia. Estou aqui para mais uma correção de exercícios, bater os gabaritos. Dessa vez o nosso tema vai ser vegetação, ou você pode chamar até de biomas brasileiros. Tem uma diferença, tá? A vegetação, ela vai estudar somente a flora, os complexos fitogeográficos. E os biomas, eles vão ser um conjunto de um ecossistema que vai englobar ali, além da vegetação, vamos ter o clima, vamos ter a fauna, ou seja, é como que esses espaços naturais eles vão interagir. Esse conteúdo é comum para a prova da ESA, da SpaceX, também do Colégio Naval, ok? Muita gente tende a falar assim, a prova da ESA é a prova mais fácil. Na verdade, não quer dizer que seja mais fácil, quer dizer que as questões são mais curtas. Muito embora, nas últimas provas aí, as questões estejam vindo um pouco diferenciadas. Agora, é importante que a gente veja que tanto a ESA quanto a SpaceX têm a mesma base bibliográfica, ou seja, a gente estuda praticamente as mesmas coisas e é bom sempre estar pegando questões em alto nível. Então selecionei aqui questões tanto da ESA quanto da SpaceX e também de algumas outras bancas que eu julguei ser interessantes para poder fomentar o nosso conteúdo. Então, sem mais enrolação, vamos que vamos. Questão número 1. Na faixa leste do Brasil, desde o século XVI, um domínio natural sofreu extensiva devastação provocada pela extração de pau-brasil, plantio da cana e café, expansão urbana e implantação de eixos de transporte. Atualmente, restam apenas 8% desse domínio natural. A questão ela quer saber qual domínio ela está realmente se referindo no enunciado. Vamos lá, porque temos aqui alguns detalhes importantes. Primeiro, na faixa leste do Brasil. Faixa leste do Brasil é uma área que vai estar sofrendo atuação direta do nosso Oceano Atlântico. O nosso Oceano Atlântico ele vai ter ali a capacidade de fornecer muita umidade por conta exatamente do nosso deslocamento dos ventos alísios. Então, automaticamente a umidade ela vai acontecer nas áreas litorâneas em função do Oceano Atlântico estar interferindo, influenciando e a maritimidade vai provocar o aumento da umidade nessa área. A vegetação em questão está concentrada aqui, ó, na faixa leste, que é a faixa onde os portugueses se fixaram no primeiro momento, correto? Até porque ele está falando aqui, ó, desde o início do século XVI. Aqui ele dá outra dica, a extração de pau-brasil, cara. O pau-brasil é um determinado tipo de árvore que está localizado numa vegetação que tem uma grande biodiversidade, tem uma riqueza muito grande de espécies. E um outro ponto importante que ele está dizendo aqui na questão, o plantio da cana-de-açúcar foi favorável, foi interessante. A cana-de-açúcar a gente sabe que ela ficou concentrada no litoral, em função do clima ser um clima quente, em função de eu ter um solo favorável, que era o solo massapê. Enfim, a gente já chega à característica de uma vegetação importante. Mas para poder ter nossa cereja do bolo, eu tenho a expansão urbana. E essa expansão urbana foi responsável por uma intensa devastação dessa vegetação ou desse bioma, como assim você quiser chamá-lo. Porque na grande realidade, a nossa vegetação mencionada é a vegetação da Mata Atlântica, gente. Show de bola? Pegamos ali o nosso primeiro gabarito com até uma facilidade. Bom, temos ali as alternativas que não respondem. Por quê? Os pampas, eles estão localizados no sul do Brasil. Então, não tem muito a ver com a faixa leste do nosso território, ok? E fora que os pampas não vão ter a vegetação de pau-brasil. Mas beleza, de repente você não sabe dessa informação. Mas a localização já ajuda a gente a entender um pouco. Complexo do Pantanal, ele fica na faixa oeste do Brasil. Vou posicionar aqui para você visualizar. O Pantanal fica aqui, ó. Mato Grosso do Sul, na planície grande e alagada do Brasil. Então, nada a ver com faixa leste, correto? O Cerrado, ele vai estar localizado no centro-oeste do Brasil. Só no centro-oeste, professor? Não. Mas o Cerrado, ele vai estar condicionado à continentalidade. Então, a gente vai ver que vão ser nas porções do interior do território brasileiro. Então, nada a ver com o nosso litoral. E a Floresta Amazônica, a mesma coisa. Vai estar localizada no interior do Brasil, sobretudo na região norte. Então, até mesmo pela localização, você conseguiria matar essa questão com alguma facilidade, beleza? Perceba o que está dizendo, atualmente restam 8% desse domínio natural. Nós vamos ver que como falta tão pouquinho, como esse bioma está ameaçado de extinção, nós temos uma nomenclatura, vamos chamá-lo de hotspot. O que é um hotspot, professor? É um espaço natural que está ameaçado de extinção e que possui uma elevada biodiversidade.
A Mata Atlântica, ela vai ser explorada desde o século XVI. E hoje em dia a ocupação humana, a ocupação urbana, é um dos principais fatores pelo qual a Mata Atlântica ela está bem devastada. Vale ressaltar que hoje o que resta da Mata Atlântica está concentrado em unidades de conservação, que são áreas onde a lei protege, a lei impede que, de certa forma, a gente tenha atividades que possam ser nocivas ao ecossistema. Fechou a ideia? Tranquilidade? Então vamos passar para a questão número 2 aí. Olha só. No âmbito da diversidade biológica, o Brasil é campeão mundial graças à extensão do seu território e aos diversos climas que contribuem para as diferenças ambientais, as quais caracterizam seus biomas. Meus amigos, o Brasil vai ter um território muito extenso, mas não somente por isso que a gente tem uma grande biodiversidade. Nós também teremos aqui o Brasil localizado, sobretudo, na nossa faixa intertropical. E isso faz com que o Brasil desenvolva uma característica formidável, até porque nós teremos um clima que é muito quente e um clima que também vai ser muito úmido em grande parte do Brasil. É claro que temos variações do clima tropical, como o tropical continental, o tropical úmido, o tropical semiárido, e conforme esse clima vai variando, a gente consequentemente vai tendo uma variação muito grande na nossa flora, no nosso espaço ambiental. Então por isso que o Brasil ele vai ter essa característica de uma grande diversidade, de uma grande quantidade de diferentes tipos de vegetação ao longo do seu território. Então vamos analisar as afirmativas a seguir. Número 1. O Brasil abriga relevante parte da maior floresta tropical do planeta, que é a floresta amazônica, com mais de 30 mil espécies vegetais. Você sabe que são exatamente mais de 30 mil? Não sabe, mas isso daí ele está só parafraseando mesmo, dando um enriquecimento de como que essa floresta é uma floresta diversa ou heterogênea, ok? Floresta heterogênea, que tem grande quantidade de espécies. E também a maior planície inundável, que vai ser o Pantanal. Maior planície inundável do mundo, ok? Muito importante. Outra coisa importante está dizendo aí, ó. Além de diversos biomas, como o Cerrado, a Caatinga e a Mata Atlântica, que contribuem para a extraordinária variedade biológica. Essa daqui está corretíssima. O Brasil vai ter uma série de diferentes tipos de vegetação por conta do seu território, sobretudo por conta da sua diversidade climática ao longo do território. É claro que o Brasil ele vai ter climas que são predominantemente quentes, ok? Sendo que esse calor já é necessário, já é suficiente para poder desenvolver grande quantidade de diferentes tipos de paisagens com uma biodiversidade bem específica. Então a 1 ela está corretíssima, não tem nada de errado. 2. A costa brasileira possui uma série de ecossistemas que incluem recifes de corais, dunas, manguezais, estuários e lagoas. Para quem não sabe, estuários nada mais vai ser do que os canais de saída dos rios, ok? Canais de saída dos rios. Nesses estuários se desenvolve a vegetação de mangues, inclusive, porque quando tem um encontro da água do mar com a água do rio, automaticamente eu vou ter a formação desse bioma aqui, ó, os manguezais. Na verdade não bioma, vegetação, porque o manguezal vai estar dentro da Mata Atlântica, ok? Mas a maioria das novas espécies ameaçadas no Brasil está na Mata Atlântica, no Cerrado e também na Amazônia. Informação corretíssima, tá, gente? A gente tem na Mata Atlântica um hotspot, como já falamos, por causa da ocupação humana, por causa da agricultura, enfim, temos um hotspot bem importante na Mata Atlântica. E o Cerrado também vai ser um hotspot, ok? Porque a partir da década de 60, nós vamos ter a fronteira agrícola se expandindo para o Brasil Central. E aqui nós vamos ter a plantação, sobretudo, de grãos. Vamos dar um destaque para a soja e também para a criação de animais, para a pecuária. E essa pecuária lá é de porte extensivo, ou seja, o gado é criado solto. Se o gado é criado solto, ele precisa pastar. E se ele precisa pastar, vão acabar com a biodiversidade do cerrado para poder fazer a área de pastagem, porque o agronegócio precisa, ok? A Amazônia não chega a ser um hotspot, mas também é uma área que tem muita devastação. Segundo a nossa bibliografia mais recente, 18% da floresta amazônica já foi desmatada. Só que 18%, embora pareça pouco, é uma área muito considerável, sobretudo da Amazônia Oriental, ok?
As principais causas: a expansão da pecuária, também o extrativismo mineral nessa região e também, claro, a questão da biopirataria e grandes garimpos. São necessários aí para poder a galera conseguir muitas das vezes a subsistência, traficar, fazer essas coisas. E aí, fatalmente, a floresta amazônica sofre com isso, mas essa alternativa também está corretíssima. 3. O Brasil conta com a flora mais diversa do mundo, mais desmatamento, queimadas, tráfico de animais, despejo inadequado de produtos químicos no meio ambiente, a ocupação de grandes áreas contribui para a perda da diversidade biológica. Corretíssimo também. Temos aqui uma diversidade muito grande, tanto que a gente ainda exporta muito dos nossos bens materiais. As nossas terras são favoráveis para o plantio, sobretudo a partir da mecanização do campo, que torna, não é, novas áreas produtivas. Enfim, nós vamos realmente ter uma grande biodiversidade. E claro que todos esses exemplos aí dados, essas menções, contribuem para a perda da biodiversidade, para a perda da diversidade ecológica, em função, é claro, de você necessitar dessas áreas para fazer explorações e acaba denegrindo o bioma natural. 4. A Mata Atlântica é considerada um hotspot, ok? Um ponto quente. Belezinha. Esse termo é usado pelos cientistas para designar lugares que, além de apresentarem um alto grau de diversidade biológica e endemismo, devem ser especialmente protegidos devido, olha aqui, ó, à ameaça através da atividade humana. Também está corretíssimo. Nós temos aqui um hotspot na Mata Atlântica e ela realmente está ameaçada de não existir mais em determinado momento. Então aqui, gente, todas estão corretas. Quero ver você ter essa bronca na hora da prova de marcar essa. Todas estão corretas. Professor, pode acontecer isso? De a banca colocar todas corretas ou todas incorretas? Pode. Mas você vai ter que ter uma bronca muito grande para poder chegar lá e marcar essa alternativa, ok? Então por isso você tem que conhecer bastante o conteúdo, ter profundidade e saber interpretar. Se quiser saber mais sobre a vegetação brasileira, tem vídeo no canal completinho sobre os biomas e a vegetação brasileira, ok? Segue o baile? Então vamos para a questão 3. Analisa essa imagem aí rapidinho. Essa imagem está dizendo o seguinte, fazendo uma comparação entre as árvores perennifólias, que as folhas persistem, que folhas que automaticamente ficam o ano todo. Podemos dar uma outra nomenclatura a elas e chamá-las de sempre verdes, ok? E também eu vou ter aqui do lado as árvores caducifólias, que têm folhas decíduas ou folhas caducas, que são folhas que caem durante o inverno ou na seca. Ou seja, são vegetações que perdem periodicamente as folhas. Periodicamente. Ok. Você provavelmente já deve ter ouvido falar que o outono é sempre igual e as folhas caem no quintal, né? Bom, isso não acontece sempre. Eu tenho vegetações que simplesmente se mantêm o ano inteiro sem que as folhas elas caduquem, sem que elas percam as suas folhas. Agora, por que isso acontece, gente? Bom, o outono é uma estação de transição para o inverno, correto? E o inverno tende a ser uma estação muito seca e, consequentemente, você está saindo da transição de uma estação muito úmida, que é o verão. Então, as árvores perdem suas folhas no outono em função exatamente de saber que no inverno não vai ter tanta umidade na atmosfera. Então, ela não vai poder fazer essa troca de água com o ar. Por conta disso, para poder armazenar água, a vegetação ela elimina suas folhas e, consequentemente, reduz o seu processo de transpiração. Então, aqui, como está dizendo, a estratégia para economizar água. Isso faz com que as folhas elas caiam. Porém, duas coisas são importantes mencionar. A primeira, a primeira é que as 4 estações do ano têm que ser bem definidas para que a vegetação perca suas folhas no outono, correto? E, consequentemente, no outono eu vou ter já a transição para o inverno, onde isso daí pode acontecer. E você sabe que no Brasil as 4 estações do ano não são bem definidas em grande parte do território. E segundo que você tem que analisar, o segundo ponto é o seguinte, é que isso não depende meramente das 4 estações serem bem definidas. Eu tenho locais no Brasil onde tem períodos secos. E nesses períodos secos a vegetação não pode manter as suas folhagens. Elas precisam perder as suas folhas
para que elas não morram, para que elas consigam manter a água concentrada. Então, fatalmente, eu tenho que analisar aqui os climas, aonde eu tenho sazonalidade de chuvas ou chuvas escassas. Dois climas aonde eu vou ter chuvas sazonais ou escassas são o seguinte: o clima tropical do centro-oeste do Brasil Central e também o clima semiárido do sertão nordestino. Cara, no clima tropical eu tenho chuvas no verão, porque a MEC atua nessa área levando umidade que vem inclusive da Amazônia. Já no semiárido, eu vou ter chuvas irregulares ao longo de todo o ano. Então é claro que a gente sabe que essas árvores tendem a ser caducifólias, tendem a ser caducas, porque no período seco elas vão perder a sua folhagem e automaticamente vão conseguir armazenar água. Então, a pergunta está dizendo o seguinte: dentre as formações vegetais brasileiras, as características do 1 e 2 apresentadas na imagem são encontradas respectivamente. Eu tenho que achar aqui na segunda, com certeza, ou a vegetação da caatinga, que está no semiárido, ou a vegetação do cerrado, que está no clima tropical, porque são esses dois climas aqui que eu tenho secas em alguns períodos do ano. Então, eu já vou, por conta disso, eliminar a letra A, porque a letra A está a Mata dos Pinhais como segunda opção. Vou eliminar a letra B, porque as pradarias estão na segunda opção, as pradarias estão no sul, não tem períodos secos. Vou eliminar a letra D de dado, porque as pradarias aparecem de novo, e fico ali entre duas, a letra C e a letra E. Por que eu vou eliminar a letra E, gente? Porque se na caatinga eu tenho períodos secos, consequentemente as folhas vão cair. Então não posso dizer que as árvores se mantêm perenes ou sempre verdes. Então, consequentemente, eu elimino a letra E por conta disso. Porque na caatinga as folhas vão cair. Então, meu gabarito aqui vai ser letra C. A Mata Atlântica vai ter vegetação perene e na caatinga vai ter vegetação decidual ou caducifólia. Agora, por que na Mata Atlântica eu tenho vegetação perene, professor? Eu tenho vegetação perene porque na Mata Atlântica eu tenho muita umidade. Lembra que falamos da primeira questão? Está próximo do mar. E por estar próxima do mar, consequentemente, tem muita umidade sendo colocada dentro do continente. Chuvas vão acontecer periodicamente na região da Mata Atlântica. E por conta disso, a vegetação sempre se mantém verde porque ela não precisa eliminar suas folhas, já que sempre temos umidade. Outro ponto importante é que dentro do território brasileiro, na faixa intertropical, que é onde grande parte da Mata Atlântica vai se desenvolver, as amplitudes térmicas são baixas, ou seja, eu tenho calor o ano inteiro, umidade o ano inteiro, e fatalmente a vegetação se mantém sempre verde. Suavão? Pescou a fita, você me desculpa aí pela tosse, está complicado. Aqui não tem cortes, é tudo ao vivo. Passei para a questão 4. Vamos ver o que a questão 4 está dizendo. Olha só. O termo campos sulinos é utilizado para denominar as regiões campestres dos 3 estados da região sul do Brasil: Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Só que eu vou dar um destaque aqui para o Rio Grande do Sul, tá? Lá é onde eu mais tenho a vegetação de campos sulinos, ou de pampas, ou simplesmente de campos, basicamente que vai ser composta por vegetações rasteiras, herbáceas, ok? Apesar de ocupar menos de 7% da superfície terrestre do Brasil, essa região é bastante heterogênea, tanto em suas condições climáticas e de solo, quanto também em relação às fisionomias vegetais e a contribuição da vegetação campestre em termos de área. Quando ele fala que a vegetação é heterogênea, meus amigos, ele não está falando dos pampas, tá? Ele está falando da região sul. Na região sul eu vou ter a Mata Atlântica, eu vou ter os pampas, correto? Eu tenho a Mata das Araucárias, enfim, eu tenho uma grande diversidade ali de vegetação, ok? É a única área do Brasil que vai estar fora da faixa intertropical, diga-se de passagem. Vamos lá, sobre os campos sulinos, suas características e correlações ambientais, analise as afirmações a seguir. Número 1. A diversidade dos campos sulinos é evidenciada quando se observa sua ocorrência em outros biomas, como pampa na metade sul e a oeste do Rio Grande do Sul e a vegetação campestre do Planalto Sul brasileiro, onde faz parte o bioma da Mata Atlântica. Essa alternativa aqui, ela vai estar correta, ok?
eu consigo evidenciar os pampas também fora do Rio Grande do Sul. Eu consigo ter eles em outros biomas. Inclusive, a nossa bibliografia mais atual mostra que os pampas também aparecem lá no estado do Pará, na Ilha de Marajó, como enclaves, como áreas isoladas. E também no estado do Maranhão, em áreas, sobretudo, alagadas. Então, essa alternativa aqui, ela está correta. Os pampas eles vão se espalhar também por áreas do nosso Planalto Sul brasileiro, ok? 2. O termo estepe é usado para designar campos sob a ação do clima onde a baixa precipitação durante a estação quente impede o crescimento de vegetação florestal, o que não é o caso do sul do Brasil. Perfeito. O estepe ele vai predominar mais lá no sertão nordestino e também no cerrado, ok? É uma vegetação rasteira também. Porém, ele está dizendo que aqui no sul do Brasil não é o caso de onde tem essas estepes, que vão estar predominando aonde é o caso de baixas precipitações. E no sul eu tenho elevadas precipitações. Então essa alternativa também estará correta. 3. A aparência geral dos campos, ou seja, sua fisionomia, é determinada em grande parte pela estrutura da vegetação e, de modo particular, pelo grau de cobertura, pela altura do estrato arbóreo e pela presença de espécies lenhosas. Vou dizer que isso daqui está errado. Estrato arbóreo, presença de espécies lenhosas, isso está errado, porque o estrato arbóreo é estrato de grande porte. E os campos, na realidade, são vegetações herbáceas ou rasteiras. Coloco aqui, ó, herbáceas. Então, automaticamente, eu não tenho como desenvolver, em grande parte, um estrato arbóreo. Por conta disso, meu gabarito aqui vai ser apenas a 1 e a 2, seguindo o meu baile. Show de bola? Os pampas predominam lá no Rio Grande do Sul, ok? Mas eu posso encontrar vegetação rasteira em várias partes do Brasil, incluindo o Cerrado e a Caatinga. Lá vão receber o nome de estepes. E lá no sul podem receber o nome de pradarias. De todas as duas formas, são exemplos de vegetações rasteiras, ok? Questão 5. Observe a fotografia a seguir. O que você pode observar sobre essa fotografia? Primeiro, eu tenho vegetação rasteira aqui embaixo e eu tenho aqui uma vegetação de médio porte ou arbustiva, correto? Beleza. Perceba que a vegetação não está muito densa, ela está bem espaçada. Então não pode ser floresta amazônica, não pode ser mata atlântica, não pode ser uma vegetação completamente rasteira. Aqui eu dou um indício que os troncos, os galhos, eles estão bem retorcidos. Galhos retorcidos. Essa vegetação também desenvolve com uma casca, olha aqui, ó, é uma casca grossa. Casca grossa. Eu tenho aqui alguns exemplos de uma vegetação que eu vou chamar de cerrado. A vegetação de cerrado é aquela que se desenvolve muito nesses climas onde a umidade ela vai ser sazonal. Eu tenho muito calor e muita chuva no verão, porém no inverno eu tenho muitas secas. Professor, por que não pode ser caatinga? Porque para eu ter caatinga eu tenho que ter a presença das xerófilas, ok? A vegetação de cerrado e da caatinga é bem parecida umas com as outras. Só que o que diferencia a caatinga do cerrado são os cactos, são as xerófilas, ok? Por que não pode ser mata ciliar? Porque para ser mata ciliar tem que se desenvolver nas margens de rios, ok? Margens de rios. A mata ciliar protege o rio, inclusive, de ser assoreado. Floresta pluvio-nebular, aquela que se forma por meio de muitas chuvas. Aí, para ser essa floresta, teria que ser densa a cobertura vegetal. Árvores bem próximas uma da outra. Você vê que aí as árvores são bem espaçadas. E campo limpo seria o predomínio de rasteiras, ok? Como eu tenho aqui alguns arbustos, eu posso até dizer que tem arbusto junto à rasteira. Eu posso chamar de campos sujos, ok? Mas na grande realidade, como essa árvore está bem com galho retorcido, a gente chega ao ponto de chamá-la de vegetação de cerrado, ok? Belezinha? Ó, outras informações. No cerrado tem um solo que é muito ácido, ok?
que dificulta a agricultura e necessita de correção, ou seja, da calagem. E também temos a vegetação de cerrado, sendo aquela onde tem uma biodiversidade bem interessante, se dividindo em cerradão, que é arbóreo, o cerrado inferior, que é só de rasteiras, e o cerrado superior, que é basicamente esse daí, ó, com galhos retorcidos, com presença de arbustos e também presença de estepes ou vegetações herbáceas ou rasteiras. Ok? Questão 6. No território brasileiro, em decorrência de diversos fatores que se combinam, encontramos várias espécies ou formações vegetais caracterizadas como arbustivas, nas quais predominam vegetais arbustos e herbáceos. Só para você lembrar que isso está falando do tamanho da vegetação. Arbustos são vegetações de médio porte, ok? E as herbáceas são vegetações rasteiras, ok? Perfeito. A única formação que não se enquadra nesse contexto é a caatinga. Eu tenho arbustos? Tenho, sobretudo as xerófilas. O cerrado, eu tenho arbustos? Tenho, como vimos em cima. Os manguezais de solo salino e lodoso, sim, eu também tenho. Os manguezais se desenvolvem no litoral. No litoral você não vê vegetação de grande porte, tá ligado? De 20, 30 metros. Não. Você vê vegetação ali de médio porte. Chega a 5, 10 metros e tal. Na floresta amazônica, que compõe o maior bioma do nosso país. Esse é o nosso gabarito. Por quê? Porque na floresta amazônica eu indico que tem mais arbóreas, árvores de grande porte, porque é muito calor, é muito úmido, a vegetação se desenvolve bem densa, ok? E as herbáceas não se desenvolvem, a rasteira não se desenvolve, porque o que acontece? A vegetação ela é tão densa, tão próxima uma da outra, que automaticamente o sol ele vai ter dificuldade de chegar até o solo. Então, quando o sol tenta irradiar essa vegetação aqui, automaticamente ele não consegue chegar aqui no solo. Porque se ele chegasse no solo, ele desenvolveria aqui as herbáceas, ok? Mas como as copas das árvores dificultam a penetração do solo, eu não vou ter a formação de muitas herbáceas na floresta amazônica e também na Mata Atlântica. Show de bola? O Pantanal eu vou ter as três, tanto de grande, de pequeno e também as rasteiras. É uma área de grande biodiversidade, ok? Questão 7. Considere as afirmativas sobre impactos ambientais em 3 grandes domínios morfoclimáticos brasileiros. Beleza? Domínio morfoclimático, gente, eu vou ter que considerar além de biomas. Eu tenho que considerar a interação do solo com o clima, com a vegetação, com o relevo e também com a ideia da hidrografia. Ou seja, eu vou ter todos esses elementos em interação. E aí eu vou formar grandes domínios morfoclimáticos, onde o clima interfere na forma, ok? A nomenclatura é muito parecida, porque tem domínio do cerrado, vegetação de cerrado, bioma do cerrado. Domínio da caatinga, vegetação de caatinga, bioma da caatinga. Mas alguns domínios, eles vão ter nomes diferenciados dos biomas. Por exemplo, mares de morros. Mares de morros é um domínio que fica no litoral. E dentro desse domínio eu vou ter a Mata Atlântica. Não tem o domínio da Mata Atlântica, mas tem o domínio de mares de morros. As araucárias, por exemplo, também são domínios. Mas araucárias não são biomas, ok? Então isso você tem que aprofundar, tem que estudar mesmo. Aqui a gente está fazendo só comentário de questão e tentando aprofundar. Mas você tem que ter uma profundidade no assunto para poder entender disso de uma forma um pouco mais integrada e mais aprofundada, ok? Belezinha. 1. Possui uma formação vegetal muito densa, com grande biodiversidade. Possui o maior número de espécies ameaçadas do Brasil, devido, dentre outros fatores, à exploração madeireira, monoculturas de exportação e a expansão urbana. Temos 2 dicas aqui, olha só. Eu tenho o maior número de espécies ameaçadas do planeta, no caso do Brasil, perdão, né? Aonde eu tenho a vegetação sendo tão carente e, consequentemente, tão devastada. Já matou? Se você não matou, olha aqui, ó, expansão urbana. As nossas principais cidades estão no litoral. Então, com certeza, aqui está falando da Mata Atlântica. Está falando da Mata Atlântica. Agora, tem um lance, não é?
A Mata Atlântica, ela aparece aqui na letra B e ela aparece aqui na letra C como mares de morros. Até porque ele não está falando bioma, ele está falando domínio morfoclimático. Mas perfeitamente eu posso eliminar a letra A letra D e a letra E. Por quê, gente? Porque ele está falando maior número de espécies ameaçadas no Brasil. E ele está condicionando isso à expansão urbana. Eu estou eliminando a letra E porque as araucárias não têm muitas espécies. E eu estou eliminando a letra A e a letra D porque a Amazônia, embora seja muito desmatada, não temos grande densidade urbana como principal fator. Não tem muita gente na região da Amazônia, saca? Então, fatalmente, ele está falando da Mata Atlântica aqui de alguma forma. Beleza. Vamos a número 2. A gente poder ver se a gente consegue eliminar. Nas bordas desse domínio caracterizado por relevos de planícies, relevos de depressões e baixos planaltos, localiza-se a maior parte do chamado arco do desmatamento. Uma área cujas atividades econômicas ligadas à extração madeireira e à abertura de novas áreas para a agricultura e pecuária vem acarretando intenso processo de queimada, desflorestamento, intensificação dos processos erosivos. Beleza, gente. Para você matar isso aqui de uma maneira fácil, você tem que ter estudado a vegetação. Imagina que você seja leigo e você não saiba se o arco do desmatamento é na Amazônia ou é no Cerrado. Por que eu estou falando isso? Porque são as nossas duas próximas opções aqui, ó. Amazônia ou Cerrado. Professor, não sei se o arco do desmatamento é no Cerrado ou na Amazônia. Então leia a alternativa número 3 para ver se você consegue matar. Vamos lá? Esse domínio tem sofrido o maior dos impactos ambientais no contexto brasileiro com a expansão da monocultura canavieira e da soja. Ó, embora tenha sido declarado como um dos principais hotspots brasileiros, 57% da sua área original já estão desmatados. E se o ritmo de desmatamento de sua vegetação não diminuir, até 2030 poderá ter desaparecido. Gente, tá falando de hotspot, tá falando da produção de soja, a cana-de-açúcar começa a se expandir por esse bioma, automaticamente eu incluo os processos de modernização do campo para poder justificar isso, até porque a cana-de-açúcar precisa de áreas muito úmidas, mas para comparar, cana-de-açúcar, você já ouviu falar de cana-de-açúcar na Amazônia? Cana-de-açúcar no Cerrado? Beleza. Na Amazônia é mais difícil, porque os solos são pobres, porque é longe pra caraca, porque não tem muita conexão. Mas no Cerrado, eu tenho um Cerrado, por exemplo, em Minas Gerais. Eu tenho um Cerrado, por exemplo, no oeste de São Paulo. Eu tenho um Cerrado no oeste da Bahia. Ou seja, é possível que a cana-de-açúcar seja plantada nesses lugares pela proximidade dos grandes centros de produção canavieira, sobretudo para a produção do etanol. Então a 3 com certeza está falando do Cerrado. Então meu gabarito vai ser a letra C de casa. Só para concluir, o arco do desmatamento é uma área onde a floresta amazônica sofre grande impacto. E aí nós podemos dizer que é na Amazônia Oriental, ok? Os estados do Pará, Tocantins, Maranhão, Mato Grosso, sofrem muito com esse tipo de exploração predatória, ok? Sobretudo para mineração. Nós temos ali práticas importantíssimas. E também hidrelétricas que são construídas ao longo ali da nossa bacia amazônica, que tem um grande potencial, porém ainda subaproveitado. Questão 8. Imagens mostram que 57% da área original desse domínio morfoclimático brasileiro já estão desmatados. Sua biodiversidade também está ameaçada. Fato que o aponta como um dos principais, olha aqui, ó, hotspots do nosso Brasil. Só que hotspots eu tenho 2, né, gente? Eu tenho o Cerrado e eu tenho a Mata Atlântica. O que vai ser o nosso X da questão? Olha aqui. A utilização de tecnologias modernas para corrigir os solos ácidos, aí a gente já matou, correto? Não pode ser a Mata Atlântica porque o solo da Mata Atlântica é fértil. Não tem tanta acidez assim. Então o meu gabarito vai ser o Cerrado. Você poderia matar também porque aqui, ó, 57% da área já está desmatado. Na Mata Atlântica está muito mais, né? Mais de 90% já foram. Você viu, acho que na primeira questão que a gente fez aqui. Então,
nada mais nada menos do que o Cerrado. Então, lembra sempre o seguinte, que hotspots no Brasil são dois, Mata Atlântica e também o Cerrado. Mata Atlântica e o Cerrado. A diferença é que a Mata Atlântica está desde o século XVI e o Cerrado só começou no século XX, no contexto da Revolução Verde, ok? Porque os solos são tão ácidos que dificultam a agricultura. Mas com a inserção de tecnologias no campo, isso acaba corrigindo a acidez do solo, junto também a sementes que são transformadas, modificadas pelo avanço da biotecnologia. Consequentemente, o Cerrado vira uma área interessante para plantio a partir daí. Questão 9. Vegetação brasileira com espécie conífera, tipicamente sul-americana. Conífera é formato de cone, né? Formato de cone dá a ideia de pinheiro, beleza? De pinheiro. Aqui, essa questãozinha é mais decoreba, porque ela não está te dando outras informações precisas. Mas a única vegetação que eu tenho como pinheiros aqui no Brasil são as araucárias. E o que define a mata de araucária como pinheiro é porque as suas folhas são consideradas aciculifoliadas. Aciculifoliadas, que significa folhas em agulha. E o pinheiro tem folhas em agulha. O que se opõe a isso são as latifoliadas, que são vegetações com folhas mais largas, mais, tipo, ia falar mais grandes, puta que pariu. Vegetações com folhas maiores, mais extensas, ok? Pelo amor de Deus. Já são 11 horas da noite, eu já dei aula o dia inteiro, então estou fazendo esse vídeo aqui para poder ficar cansado mais ainda, com sono e poder ir dormir. Então, você está vendo que está dando certo, né? Vamos para 10. A carnaúba é uma árvore palmeira esguia que apresenta formações espaçadas e atinge até 20 metros de altura. Ou seja, a carnaúba é uma vegetação arbórea de grande porte, beleza? Ela é uma palmeira. Palmeira vai se desenvolver numa área chamada de mata de cocais. Aqui, além da carnaúba, eu também tenho o babaçu e também tenho o buriti, que são outros exemplos de vegetação que estão ligados à mata de cocais. Aí soltam os coquinhos, esses coquinhos eles têm propriedades, são oleaginosas, okay? Possuem gordura vegetal e ajudam na indústria alimentícia, na produção energética para o biodiesel, é muito importante. E falando de Brasil, professor, aonde que a mata de cocais está localizada? No Nordeste, numa sub-região que a gente chama de meio norte. O meio norte, ele fica bem aqui, ó, nessa areazinha, numa área de transição entre a Amazônia, que fica aqui, o Cerrado, que fica aqui no Brasil Central, e a Caatinga, que fica aqui no sertão nordestino. Aqui que se desenvolve a mata de cocais, beleza? Tranquilo. Quais estados que eu tenho aqui nessa partezinha do Brasil, se eu pegar e tiver que analisar? Olha só, Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte. Faz sentido, né? São estados da região Nordeste. Mas vamos os outros. Rio de Janeiro é sacanagem. São Paulo é sacanagem. Paraná, mais sacanagem ainda porque está no sul. Letra C. Rio Grande do Sul, sacanagem total. Os três, na verdade. Letra D. São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Letra E. Santa Catarina, São Paulo e Rio de Janeiro. Por eliminação, eu automaticamente chego na letra A. Só por você saber a posição dos estados brasileiros. Olha como é que o território brasileiro é importante para que você não demole na questão da ESA, se te cobrar exatamente a característica local de uma vegetação, tá vendo? Beleza, questão 11, vamos lá. A constante interação entre diferentes elementos da natureza, relevo, solo, clima, vegetação e hidrografia, permite-nos identificar no território brasileiro 6 diferentes domínios morfoclimáticos. Percebeu? Domínios morfoclimáticos que a gente falou anteriormente, é a interação de todos os elementos naturais. E a pergunta é, sobre esse domínio, podemos afirmar que, número 1, perdão, gente, cada domínio exibe um bioma dominante, mas cada bioma abrange diversos tipos de ecossistemas em seu interior, de acordo com as mudanças das condições naturais de solo, altitude, clima e fauna.
Alternativa corretíssima, ok? Cada domínio exibe um bioma dominante, não que não possa ter mais de um bioma dentro de um domínio. Só que o bioma, você lembra que abrange principalmente a flora e a fauna, ok? E isso vai ter uma relação direta com o fator que está fazendo esse bioma aparecer. Quais são os fatores? O solo, a altitude, o clima, a fauna. Então essa alternativa 1 está corretíssima, não mudaria nada dela. Cada um tem sua peculiaridade. É basicamente uma afirmação óbvia, né? 2. O domínio da Amazônia, a floresta latifoliada perene, contribui em grande parte para as condições climáticas reinantes. Temperaturas médias elevadas, precipitação abundante, concentrada no verão e elevada amplitude térmica anual. Quando ele fala de precipitação abundante, tem a ver com a floresta amazônica, com o domínio da Amazônia, correto? Só que aqui, concentrada no verão, dá uma ideia de que no inverno fica seco na Amazônia. Isso não é verdade. Professor, isso não me convenceu. Mas olha aqui, elevada amplitude térmica anual está muito errado. Porque lá na região da Amazônia as amplitudes térmicas são baixas. É calor o ano inteiro. Só vai fazer frio na região da Amazônia quando acontece a friagem, que é quando a massa polar invade o Brasil por aqui, olha esse mapinha aqui, invade o Brasil aqui pela planície do Pantanal. Aí automaticamente eu tenho a Amazônia passando por um momento de frio. Só que é uma alteração bem rápida no tempo e não no clima. Então automaticamente está incorreta essa alternativa. 3. O domínio do Cerrado é o mais extenso bioma brasileiro. E até errado, porque a Amazônia é maior que o Cerrado. E sua vegetação limita seus planaltos e chapadões do Brasil central. Nada a ver. O Cerrado, ele não vai estar só nessas áreas aqui. Eu tenho um Cerrado chegando, por exemplo, no Nordeste. Eu tenho um Cerrado chegando, por exemplo, no Sudeste, por oeste de Minas, oeste de São Paulo. Eu tenho um Cerrado chegando no norte do Paraná, até em enclaves. Então eu não posso dizer que se limita apenas à porção dos planaltos centrais do Brasil. Entende? Está incorreto. E 4. No domínio da Caatinga encontra-se uma vegetação que se desenvolve num solo pouco profundo, significa que o solo é raso, faz sentido porque chove pouco, então o solo automaticamente não se desenvolve muito. Pois a relativa escassez de chuvas é responsável pelo baixo nível de decomposição química das rochas. Perfeito. Nosso gabarito aqui vai ser a número 1 e também a número 4. Tem gabarito? Tem gabarito? Tem. Letra C. Vai ser o nosso gabarito aqui. Na Caatinga, embora eu tenha um clima que chove pouco, eu tenho uma biodiversidade bem interessante, ok? E embora o solo seja raso, ele tem uma quantidade bem significativa de nutrientes. Então, não confunda a Caatinga com vegetação carente, entendeu? É uma vegetação bem diversa, bem, vamos dizer assim, bem rica, e é o único bioma exclusivo do Brasil, ok? Só tem aqui no Brasil a Caatinga. Por último, 12. Devido à relativa escassez de chuvas, o domínio que quase todas as espécies são decíduas ou caducifólias. Cara, eu já vou acabar com essa questão aqui, escassez de chuvas. O único lugar que eu tenho escassez de chuva no Brasil é no clima semiárido. E o bioma que está considerado semiárido é o bioma da Caatinga, ok? Apresentam folhas de tamanho reduzido, solos são pouco profundos, ou seja, rasos, baixo nível de decomposição química das rochas. Basicamente é uma questão que conversa com outra. Percebe aqui, SpaceX, ESA, deu para ver que a bibliografia é a mesma? Então para com esse preconceito, você que vai fazer ESA, de fazer questão maior e bem elaborada da SpaceX. E para de preconceito você da SpaceX de fazer questão direta, igual você pensa que a ESA é uma questão fácil. Para com isso, porque você tem que passar na sua prova, pegar o seu objetivo, e não interessa qual questão que você vai fazer. O importante é você fomentar o conteúdo na sua cabeça. Pegou a fita, mano? Esse foi o meu motivacional final aqui da nossa correção de questões. Espero que você tenha entendido. Fica com a gente. Se você gostou, dá o like nessa porra desse vídeo aí, tranquilo? Que agora eu vou dormir, que eu tô com sono do caramba, que amanhã tem que trabalhar e ver a galera para tirar essas mesmas dúvidas. Dito isso, grande abraço.